Do Senhor, sou o servo missionário Roberto. O estudo de hoje, para ser apóstolo, tem que ter qual característica? Primeiramente, tem que estar na base. Sob ti, Pedro, edificaria a minha igreja, tem que estar sob o pastoreio do pastor, que é o porta-voz de Cristo na terra. Pedro, sob ti, Pedro, edificaria a minha igreja. O que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Está ali em Mateus 16, Marcos 8 e Lucas 9. Tem que ter envio. Quando Cristo esteve na terra, Cristo escolheu 12, o último, 13 com o apóstolo Paulo, para fazer discípulos e edificar a igreja. Tanto que a primeira pregação de Pedro, a primeira pregação foi do pastor de Pedro, que pastoreava, deu o dom de pastorear, apacentar. É essa atualidade que nós vemos, século 21, 2019, 2020, nós vemos essas geração de apóstolo que auto-se hoje apóstolo, funda a sua igrejinha, ele é o pastor, ele é o apóstolo, ele é o bispo, ele é o prebispo, etc. Sem envio. A base na escritura. Mas para você seguir a base da escritura, tem que seguir magistério, tradição. A tradição, magistério é a Sagrada Escritura. Porque magistério e a tradição nasceu a Bíblia. Guardada pela igreja primitiva, a universal, que é a catolicidade. Tanto para a gente entender aqui, em Atos Apóstolos 1, do 15 até o 26, está tendo uma eleição ali para ser sucessor de Judas que se extraviou. Um curso de 120 pessoas. Já dá para saber que não é bagunçado. Para ter posse, parte desse ministério apostolado. Ó. 15, ó, Atos Apóstolos 1, 15. Ó. Em um dia daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, ó, na assembleia reunida que estava de umas 120 pessoas. Ó. Tem que ter a reunião, pastor, os apóstolos. Aqui, se você catar do 20, Atos Apóstolos do 21, ó, do 15 até o 21, do 21 até o 26, você vai entender como funciona para ser apóstolo. O que você vê aí, sacerdotes, são sucessores, não são apóstolos. Apóstolo teve 13. Olha só. 21. Convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia todos o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que de nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. Puseram-os dois José chamado Barzabás, que tinha por sobrenome Justo e Matias. Orar nestes termos, o Senhor, que conhece os corações de todos, mostre-nos qual destes dois escolheste, para tornar-se nesse ministério e apostolado. O lugar de Judas que se extraviou, para ir a seu próprio lugar, deitaram a sorte, e caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Olha só. Um cursinho de 120 pessoas, pastor Pedro, para eleger outra pessoa no lugar de Judas. E essa pessoa tinha que ter essa característica, desde o batismo de João Batista até a Assunção, até a ressurreição de Cristo para ser apóstolo. Valdomiro Santiago e de Macedo, esses pastores que você vê aí, não tem isso. Não caminharam com Cristo. E também não teve a revelação ali em Atos dos Apóstolos 9. O apóstolo Paulo teve. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ó, Atos dos Apóstolos 9. Ó. Caindo por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo disse, quem é, Senhor? Respondeu, eu sou o Jesus a quem tu persegue durante recalcitar contra os guilhões. Ó. Tem que ter a revelação, tem que ter a visão. O apóstolo Paulo teve. Esses caras não teve. Isso você pode ter certeza. E tem que ter envio. João 21, olha só, até o 23, ó.
Disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Aqui, ó. João 21, do 15 a 17, ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou: Simão Pedro, Simão filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou pela outra vez: Simão filho de João, ama-me? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez: Simão filho de João, amas? Pedro entristeceu porque ele perguntou pela terceira vez. Respondeu: Senhor, tu sabe tudo, tu sabe que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros, minhas ovelhas. Em Mateus 10, Lucas, Marcos 3 e Lucas 6, ali tem os 12 que ele escolheu, que ele enviou para pregar, para anunciar, para ensinar. E Atos Apóstolos 15, ali tem um cursilho de Jerusalém, bispo lá de Jerusalém, Tiago, a voz de Tiago não prevaleceu a voz do pastor. Atos Apóstolos 15, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo fala ainda em Gálatas: o evangelho pregado por mim não tem nada de homens, ó. Gálatas 1, 11 e 12. Ó. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Que ele teve a visão. Ele não se auto-ungiu, ele não se auto-enviou. Tanto que ele foi lá em Jerusalém ser reconhecido por pastor, que é Pedro, aqui, ó, em Gálatas 2, do 7 em diante. Ó. Ao contrário, viram que o evangelização dos incircuncisos me era confiado, como a dos circuncisos, a Pedro. Porque aquele cuja ação fez de Pedro, apóstolo, dos circuncisos, fez também de mim, dos pagãos, ó, Cristo. Aquele que fez Pedro apóstolo, fez a mim também. Quem é? Cristo, porque teve a revelação. Tiago, Cefa e João, Cefa é Pedro, que somos considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram a mão a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Ó. Tem que ter conhecimento da igreja. Tem que ter conhecimento do pastor. A graça. O que você vê aí é um evangelho totalmente errado. É um totalmente prostituído, furtado. Que a própria Bíblia proíbe uso pessoal. Segundo Pedro, aqui ó. Muito gostoso fazer esse estudo, meu irmão, para você entender. Segundo Pedro 1:20, ó. Antes de tudo, sabeis que nenhuma profecia da Escritura é interpretação pessoal. Gente, não possamos se auto-ungir. Aí vem esses judaizantes, essas doutrinas judaizantes, elcionistas, se auto-ungindo para perseguir a igreja que Cristo fundou. Porque Colossenses 18, Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é noiva de Cristo. Cristo não tem várias noivas. É uma noiva só, meu irmão. É um só Espírito, é uma só fé, é um só batismo, como diz Efésios 4 e 5. 1 Coríntios 12, 28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Atos Apóstolos 2, 10, um só Espírito. 1 Timóteo 3,15, coluna sustentáculo da verdade é a igreja. Efésios 3,10, a verdade vai ser conhecida pela igreja. A igreja 5, Efésios 5, 25 até 27, santa, sem ruga, sem qualquer defeito. Porque o fundador dela é Cristo. Do mesmo jeito que Cristo revelou a Pedro, revelou a apóstolo Paulo. Do mesmo jeito que foi dada a graça a Pedro, do mesmo jeito que foi dada a graça a apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro caminhou com Cristo, o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo teve a revelação. Foi enviado. Mesmo que enviou Pedro. Agora me fala, Jesus apareceu a Valdomiro Santiago, a Di Macedo, e pode vir para você ver
o evangelho dos caras pregado, não tem nada de material. O foco dos caras é salvar a alma. Seja louvado, Senhor. Glória a Deus, aleluia.